Olá, já estamos aqui mais uma vez no nosso canal Descomplicando a Sua Gestão para mais uma live com informações e também conteúdo sobre o sistema aqui no canal Descomplicando a Sua Gestão. Hoje, dia 28 de agosto, iremos trazer para você uma live diferente e nessa live nós iremos apresentar a você a resposta para algumas dúvidas quanto ao sistema. As principais dúvidas sobre o sistema. Então nós iremos apresentar a você as dúvidas, caso seja necessário fazer uma configuração a respeito de um recurso, nós também iremos fazer a configuração para que você possa também ter as suas dúvidas sanadas. Algumas das dúvidas aqui pertencentes a essa live de hoje, algumas delas fazem parte de clientes, ou seja, clientes trouxeram essas dúvidas para nós e algumas também pertencentes ao pessoal da revenda, caso o pessoal da revenda também tenha. Em contato com o cliente, no dia a dia do treinamento, é possível observar algumas dúvidas e essas dúvidas também elas serão apresentadas aqui a você para que você também possa ter a resposta, caso você, na apresentação com o cliente, você tenha essa particularidade, essa necessidade, você vai conseguir responder o cliente também ali no momento. Bom, antes de iniciarmos então a apresentação quanto ao conteúdo de hoje, eu desejo a você uma excelente sexta-feira, um excelente dia, que possamos compartilhar bastante conhecimento, bastante informação. Agradeço imensamente a você por estar participando conosco e agradeço a você por estar participando também nos dias anteriores. Faço o convite a você, caso você ainda não tenha feito, para você se inscrever no canal, para você ativar as notificações, para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma informação. E também faço o convite a você, para você nos seguir por meio das redes sociais. Na descrição do vídeo deixaremos o link para que você possa nos acompanhar por lá. Deixaremos também o link do questionário para você nos continuar enviando as suas sugestões. Algumas das sugestões, algumas das perguntas no caso, estão presentes também nesse link que trouxemos aqui para poder ajudar a você a descomplicar a gestão do seu cliente. Bom, antes de iniciarmos aqui também, faço o convite a você, caso você ainda não tenha feito ou você já tenha feito, mas por uma eventualidade não está seguindo com o processo, para você continuar ou para você se inscrever na opção do EAD, para que você possa também ter mais conhecimento, uma gama maior de informação para poder contribuir com o seu cliente. Tá? Lá na opção do EAD você pode acessar as plataformas dos cursos, fazer os cursos, realizar a pequena avaliação que tem lá de 10 questões e tirar o seu certificado, tá bom? Então você pode fazer esse processo lá dentro da plataforma e também ter informação e conhecimento sobre o sistema. Bom, quanto à apresentação em si das ferramentas, partindo para as perguntas de algumas dúvidas, na verdade para respostas de algumas dúvidas, perdão. A primeira delas que mais aparece quando vamos fazer uma determinada configuração em si, se eu tenho a alternativa do sistema para eu instalar, onde que eu faço o download dos aplicativos para que eu possa fazer a instalação dele, no caso. A instalação do aplicativo em si, e por incrível que pareça, essa é uma das perguntas que mais chegam para a gente, na verdade é as que eu mais tenho contato, principalmente quando eu converso com a pessoa que vai fazer a instalação, é que as pessoas elas estão acostumadas, dependendo da ferramenta que vai utilizar, acessar, por exemplo, o Play Store para poder fazer o download. Não é possível fazer isso com o sistema? É possível fazer sim. Há os aplicativos que pertencem às suas respectivas lojas, por exemplo, o Play Store para Android, as próprias lojas das maquininhas, Smart POS, por exemplo. Inclusive nós já trouxemos lives apresentando como fazer o processo e também tem vídeo no canal do YouTube que você pode assistir também em como realizar o download em si e fazer suas configurações.
Mas como esta pergunta é uma das primeiras perguntas que se apresentam para nós, essas dúvidas, então nós vamos apresentar a você como que você vai realizar aqui também nessa sexta-feira, aqui nessa live do dia 22/8. Então, para você fazer o processo, em se tratando de aplicativos em que você vai instalar ele no computador, você vai poder clicar aqui do lado esquerdo na opção Suporte, Downloads, e aí ele vai apresentar para você os aplicativos para você fazer o download. Você vai clicar em cima dele e ele vai fazer o download, vai salvar e você vai fazer a instalação correspondente. Aqui também tem a opção do OpenPDV Mobile para você utilizar ele, e aqui também tem o concentrador caso o cliente vá trabalhar com o SAT. Ok? Então, essa é uma das perguntas que muitas pessoas nos realizam. Em se tratando da alternativa presente no Play Store, você também vai poder fazer o download correspondente, tá? Então, por exemplo, aqui estou acessando pelo computador, mas você vai poder acessar ele pelo mobile que você vai fazer, pelo celular que você vai fazer, que é o Android. Então, aqui no caso, você vai clicar no pesquisa, vai digitar um PDV, apertar a opção do Enter, ele irá apresentar a você para você fazer o download quanto ao aplicativo em si, para você instalar e aprovar depois nos parâmetros do sistema. Tá? Existem algumas Smart POS que dentro da opção da loja delas já consta a opção do PDV já feito, o download só para você fazer a instalação. É o caso que acontece com a Stone, por exemplo. Então, se o cliente vai utilizar a Smart POS da Stone, ele já tem a opção instalada, perdão, já tem a opção feita o download lá dentro, basta apenas você fazer a instalação. Em se tratando de outras maquininhas, por exemplo, talvez pelo modelo ou talvez até mesmo pela operadora, é necessário você nos enviar a opção de um determinado número para que você consiga fazer. Existem modelos de maquininha da Smart POS, da Stone, por exemplo, que você precisa passar a alternativa do Stone Code para poder fazer o processo, tá? Então, neste caso, você você entra em contato com o pessoal do suporte, faz esse processo e em um determinado período esse sistema vai cair após o vínculo em si com a Stone. Um outro caso, por exemplo, as maquininhas pertencentes à moderninha PagSeguro, por exemplo, você precisa passar o número de série da maquininha para poder solicitar a integração e o vínculo com o sistema nela para você fazer a instalação. Então você pode passar o número e trazer e assim que você passar o número, esse sistema vai estar presente depois de alguns dias dentro da maquininha para você fazer a instalação e a configuração e a aprovação. Tá? Então, esta foi uma pergunta, esta foi uma dúvida, que é uma das primeiras que se apresentam quanto ao processo dos aplicativos, que provavelmente você já teve quando você iniciou e agora você que está iniciando, você pode fazer este processo também. Se for determinado aplicativo, na própria plataforma você consegue ter o acesso, e se for também na opção do sistema, do Android, por exemplo, do mobile ou o tablet que você vai utilizar, basta apenas acessar a opção do Play Store e fazer o download quanto ao aplicativo e fazer sua instalação, tá bom? Então você vai poder fazer este processo. Você também vai poder fazer esse download na plataforma que geralmente vocês têm acesso, que é a opção do portal da revenda, tá? Então você também vai poder fazer este acesso pelo portal da revenda e fazer também a alternativa do download em si, tá? Então eu vou só deslogar aqui. Vamos colocar aqui usuário e senha. Lembrando a você que quando você acionar a opção você colocar o usuário e senha no portal da revenda, o sistema irá fazer o acesso para você quanto à plataforma em si, para que você consiga fazer o processo. Aqui, se você clicar na aba suporte, na aba downloads, ele apresentará para você a opção em si, para você também fazer o download quanto aos aplicativos, caso o cliente vá utilizar, você vai fazer a instalação dele
no desktop, por exemplo, ou no notebook, por exemplo. Então você vai poder fazer o download, tá bom? Então você pode colocar esta opção dentro do sistema, tá? A próxima pergunta em si, ela é uma pergunta muito importante também, porque grande parte das pessoas, não, perdão, na verdade o sistema, por ele trazer uma informação padrão, algumas pessoas não se atentam quanto a essa opção, mas uma pergunta que eu vejo muito eu preciso fazer o cadastro, por exemplo, de uma condição de pagamento no sistema. Como que eu realizo o cadastro dessa condição de pagamento no sistema? Inclusive já temos vídeos no canal do YouTube que você pode assistir, que tem lá como realizar o cadastro da condição de pagamento. Mas o cadastro da condição de pagamento em si não é o cadastro de uma descrição, uma descrição complexa, e sim uma descrição simples. Por exemplo, eu quero cadastrar o Pix dentro do sistema, como que eu faço? Eu quero cadastrar, por exemplo, a condição de pagamento boleto, como que eu faço? Então, existem essas dúvidas quanto ao sistema, que são coisas simples, mas como nós não temos tanto acesso a isso, não é uma coisa assim todos os dias, constante, a gente acaba meio que esquecendo o processo. Mas para você realizar, você clica aqui em módulo cadastros, financeiro, condição de pagamento, tá? Quando eu realizo o treinamento com o cliente, por padrão em si, na verdade já até mesmo para ganho para assertividade quanto ao processo e praticidade quanto ao processo, aquelas condições que eu entendo que o cliente vai utilizar de forma prática todos os dias, eu já faço o pré-cadastro delas, já deixo cadastrados e só confirmo com ele se ele vai utilizar essa opção. Por quê? Porque assim eu tenho um ganho maior quanto às demais informações que eu preciso passar para o cliente. Mas existem outras condições de pagamento que, no determinado momento, o cliente ele não passa, mas depois ele vai fazer o questionamento se há possibilidade de fazer o cadastro delas, sim ou não. E isso acontece, por exemplo, no segundo treinamento, após ter feito a implantação, ou isso acontece também com o pessoal do suporte. Olha, uma pessoa ligou aqui no suporte com dúvidas de como cadastrar o Pix, por exemplo, ou como cadastrar um boleto. Então são coisas simples em que você, como revenda, vai poder direcionar o seu cliente se caso o cliente tiver uma dúvida, tá? E neste caso, como que eu faço? Você pode clicar no novo, você pode atribuir o código para essa descrição, por exemplo, o código 9, você pode digitar o nome da descrição, por exemplo, Pix. As dúvidas que surgem são quanto ao tipo que eu vou colocar para poder fazer o processo e quando é que uma condição ela vai estar amarrada a uma determinada situação. Esse também é outro ponto que gera muita dúvida quando as pessoas vão fazer este processo. Dependendo da condição de pagamento, ao você selecionar a alternativa, ele vai permitir que você faça algo a mais quanto a esse processo. O Pix, por exemplo, se você marca a alternativa do Pix dinâmico, ele já apresenta aqui para você fazer a opção da seleção do banco em que vai fazer o processo da comunicação do Pix quando esse Pix tem o processo de integração com o sistema. Se você marcar a alternativa do Pix estático, por exemplo, ele não tem a opção do banco para você fazer o vínculo em si. Outra informação importante também, vamos supor que você está cadastrando uma condição boleto. No cadastro da condição boleto, você não vai colocar a alternativa outros, você vai marcar boleto bancário. O outros, ele entende que vai ser uma condição de pagamento que você vai utilizá-la no PDV para que você armazene a venda com a informação para um cliente final. E o boleto bancário é aquele que você vai fazer o lançamento das informações pertencentes ao financeiro ou que vai gerar algumas faturas para o cliente depois, para que você consiga ter um valor no contas a receber, tá? Mas se eu fizer a opção pelo outros, eu não vou ter conta a receber? Sim, porém,
porém, algumas pessoas confundem o outros como sendo a alternativa de gerar um boleto. Pelo contrário, se você deixar a alternativa marcada como outros, a função do boleto em si no sistema não vai funcionar, ele não vai permitir você gerar o boleto. Ou seja, ele não vai permitir você clicar na opção aqui do módulo financeiro, contas a receber, e filtrar um cliente, gerar esse boleto para este cliente, entendeu? Você não vai conseguir fazer, por exemplo, vamos marcar aqui esse ano, você não vai conseguir fazer, por exemplo, essa alternativa aqui, ó, de selecionar em qual banco que você vai fazer o processo e gerar um boleto para o cliente. Por quê? Porque o tipo não vai estar como boleto, vai estar como outros, tá? E ele não vai permitir você fazer este processo. Neste caso aqui, olha só, ele fica nesse looping aqui, aí ele não gera para você a informação, tá bom? Então você só precisa se orientar quanto a essa informação na descrição da condição de pagamento, ok? Tivemos outras perguntas também relacionadas a aplicativos, a equipamentos, e uma delas, por exemplo, foi eu consigo utilizar, por exemplo, o sistema num tablet, num celular? Sim, porém eu consigo usar ele como sendo a opção do iPhone? Não dá. Não dá porque o sistema ele é feito para o Android. Na verdade, a instalação dele é feita para o Android. Então, essa é uma das perguntas que algumas pessoas acabam realizando até mesmo no ato da implantação e do treinamento, tá? Outra coisa também que eles perguntam é assim, a impressora que eu vou utilizar, qual impressora que eu vou utilizar dentro do sistema? Eu tenho uma impressorinha X e gostaria de utilizar. As impressoras, no caso, para vocês conhecerem, no caso, as opções em si, vocês revenda que já estão trabalhando, vocês já têm uma familiaridade maior quanto a este processo. Mas para você que está chegando agora, para você que está iniciando a sua trajetória aqui conosco, para você identificar as alternativas das impressoras, basta apenas você clicar no módulo cadastro, estoque, impressoras e KDS. E aí quando você clicar em novo aqui e selecionar aqui embaixo os modelos, você vai poder identificar as impressoras. Temos as impressoras Bematec, a Bematec 4200, MP100, a impressora Control ID, a Custom Fusion, a Daruma, a DX800 aqui no caso, os modelos Eugene, tá? Eugene i8, M10, M8, tem inclusive a Eugene i9. No caso Eugene i7 e i9 você pode apontar como Eugene, a i8 que já é uma especificação dela você pode apontar i8, e aqui também já tem os modelinhos para o tipo da impressão quanto às maquininhas, tá? A SAMI P2, por exemplo, a L400 que geralmente a gente consegue ver na rede, na Positivo, a G800, tá? Então você vai poder marcar esta opção. A impressora Sueda também, o modelinho dela está aqui, que você pode utilizar também. Então, são essas impressoras ou esses tipos de impressora que você vai poder fazer a instalação no sistema, tá? Hoje em dia você consegue utilizar também até a Postec, tá? Tem um modelinho aqui da Postec também que você pode colocar, e temos uma impressora também que eu peço perdão a vocês, não me recordo o nome dela, mas eu fiz a instalação dela da última vez e fiz a instalação e coloquei a opção do modelinho dela para poder configurar. Inclusive o modelo que eu utilizei, foi a Eugene M8, mas ela tem o modelo da Eugene M8 você pode utilizar junto com ela quando você for fazer a instalação, tá? Então você pode fazer o processo, você pode fazer a instalação das impressoras dentro do sistema, tá?
Nós reunimos também aqui algumas dúvidas, mais dúvidas no caso quanto ao sistema. Por exemplo, como que eu faço para eu fazer, como que eu consigo identificar, por exemplo, deixa eu só identificar aqui a pergunta aqui. Aqui. Como que eu faço, por exemplo, para eu identificar o modelo da balança em si e configurar ela, no caso, no sistema, para quem trabalha com balança? Essa é uma das perguntas também. Inclusive, o cliente perguntou, já me fez a pergunta, qual é o modelo da balança que ele vai utilizar. As balanças em si, quando você for apresentar o sistema, você só precisa se atentar aos modelos das balanças que estão homologadas para o sistema, tá? As balanças em si, elas têm a Toledo Prix, por exemplo, ela utiliza o processo, a Toledo Prix 3 Fit, que é aquela pretinha, pequenininha. Tem a Prix 3, a Prix 3 Plus também, que você realiza, são todas do formato Toledo. Temos aí o GIM, também a Geogin DP15 e a DP3 3005. E temos também um modelo mais antigo de Toledo, que é a Toledo Prix 3/14, tá? E a Eugene DP30 faz também o processo da comunicação quanto ao sistema, tá? Então elas já são homologadas dentro do sistema, que aí você vai poder apontar ela e fazer a configuração, tá bom? No caso da balança, aí vai depender muito de como que você vai utilizar, porque assim, se você vai fazer o lançamento do peso, você, operador de caixa, vai fazer o lançamento do peso de forma manual, você não vai precisar configurar a balança, independente do modelo que você vai utilizar. Porque o sistema ele permite você trabalhar com a balança por 3 alternativas. Você, operador, lançando o peso, e ele fazendo o cálculo em cima do preço de venda e apresentando a você o preço final. E subentende que esse preço de venda é o preço do quilo, se você cadastrou. Você também vai poder fazer o lançamento do produto, registrar o peso de forma automática, que aí quando a balança ela está acoplada ao computador, aí tem lá a plaquinha serial lá que você conecta o cabo da balança. Inclusive as balanças Toledos elas têm geralmente elas têm o cabinho, né, que vem junto numa caixinha branca escrito Toledo, e tem também a opção do conversor, tá? Tem algumas balanças que tem a conversão do RJ45 para o serial para poder conectar no computador, tá? Então tem essa opção também que faz o registro do peso automático. E a última opção é também o registro do peso automático, porém sem a necessidade do operador, tá? Que nós chamamos do Auto Self-Service, em que o cliente tem lá configurado o PDV como Auto Self-Service e a balança está lá sozinha e o próprio cliente tem autonomia de fazer o processo, tá? A quanto à configuração da balança, para você realizar ela dentro do PDV em si, só para podermos tirar a dúvida quem está com a dúvida e até mesmo para poder sanar a possível, para uma pessoa relembrar no caso, você pode clicar nas 3 barrinhas, vem na opção do PDV, você vai marcar aqui balança, e aí você vai marcar balança ativada e aí você vai fazer a configuração quanto à balança em si. Hoje você pode também até fazer a conexão da balança por Bluetooth, tá? Se você tem uma balança que ela tem a conexão Bluetooth, você pode também fazer este processo para os aplicativos que vai utilizar a pesagem por Bluetooth, tá bom? Aí no caso aqui você vai colocar o modelo da balança, a Toledo Prix, tá? Aqui por exemplo, lembrando que a Toledo Prix ela vai usar a opção a 3, a Toledo Prix 3, Prix 3 Plus e depois tem a opção da Fit. Aqui tem a Eugene DP1502, tá?
que você vai poder colocar também. E também tem o modelinho da Urano aqui, tá? Que eu acabei esquecendo de falar para vocês, mas também tem o modelinho da Urano aqui para você utilizar, tá bom? Você vai precisar colocar a porta de comunicação da balança e você vai precisar colocar também a velocidade e o time out de comunicação. Quanto à porta de comunicação da balança, ao você fazer a instalação da plaquinha serial, por exemplo, que ela vai receber esse cabo da balança, no próprio gerenciador de dispositivo em si, ele aponta em qual porta está conectada, tá? Então, para você que não conhece, você vai poder acessar aqui a opção do meu computador. Em seguida, você vai clicar com o botão direito do mouse, propriedades, ele vai fazer a abertura para você. Você vai clicar aqui em gerenciador de dispositivos e depois que você clicar em gerenciador de dispositivos, você vai procurar a opção chamada porta para você identificar. No caso aqui, no meu não está aparecendo porque eu não tenho nenhuma balança conectada aqui no meu computador neste exato momento. Mas quando você tiver a opção da balança conectada, ele vai apresentar para você escrito porta, tá? Que aí você vai poder identificar qual é a porta de comunicação a partir do momento que você instalou o driver de conexão da plaquinha serial que você tem no computador instalado, tá? Algumas opções dentro do Windows 10, por exemplo, identificam de forma automática e outras não, tá? Então é preciso você se atentar também quanto a isso, tá bom? Existem cabos também, conversores, tá? Que você pode utilizar também para poder fazer o processo, tá? Então aqui ó, cabo conversor serial para USB, por exemplo, tá? Você pode utilizar também alternativas de cabos para poder fazer a conexão. E eles também têm o seu respectivo driver para você instalar para que haja comunicação. Mas por segurança, por maior comodidade, maior praticidade, nós sempre aconselhamos a fazer o processo pela serial e não pela opção do USB. Existem clientes que optam por utilizar o USB, mas pode apresentar uma oscilação quanto à comunicação e nem é problema do sistema em si, é mais mesmo porque a capacidade em si de recebimento quanto à informação da balança ela é muito pequena em se tratando do USB, tá? Então a gente recomenda ser a opção serial, justamente por causa da comunicação ela ser melhor, tá bom? Então a gente recomenda ser a opção serial. Outra pergunta que nós tivemos aqui quanto ao processo da balança é quando não tem a balança acoplada, como que eu faço? Basta apenas você cadastrar o produto, marcar como balança sim e aí você deixa desmarcada essa opção. E aí você vai lançar o produto. Deixa eu só configurar aqui rapidinho. Você vai lançar o produto como sendo a opção e ele vai lançar para você. Você vai lançar o quilo, ele vai fazer o cálculo para você. Por exemplo, se você clicar aqui em refeição, digitar, por exemplo, asterisco 230, por exemplo, fiz a alteração porque eu quero peso, vou lançar a refeição a quilo, ele já vai fazer o cálculo para mim. Então, há clientes que optam por trabalhar assim, não quer a balança conectada de forma automática, não quer que faça o registro desse peso aqui, então eles preferem fazer o lançamento. Caso você vá fazer esse lançamento, basta apenas digitar asterisco 0,236, por exemplo, que for o peso, apertar o Enter e lançar o produto em si, que ele já vai fazer o lançamento. Porém, a unidade em si do produto cadastrado e a opção selecionada na balança, ela precisa estar marcada como sim e quilograma na unidade, tá bom? Só para você recordar. Vamos acessar aqui só para você identificar. Opa.
aqui no módulo cadastros, estoque produtos. Vamos filtrar aqui o grupo refeição, só para você identificar, para você que não conhece e para você que conhece, só para você relembrar. Ao editar aqui o produto, você vai precisar deixar a unidade como quilograma e no estoque você vai precisar deixar a balança, produto usa balança igual assim. Mesmo que você vai fazer apenas o lançamento de forma manual, sem alternativa da balança conectada. Bom, outra pergunta que nós tivemos aqui também dentro das opções é como que eu posso fazer. E aí parece uma pergunta simples, mas são perguntas em que, vendo as principais dúvidas em si, são dúvidas, são perguntas que são recursos que não está sendo utilizado com frequência, tá? Por exemplo, não é sempre que todo mundo configura uma balança, então apresenta-se dúvida. Dependendo da situação, você precisa recorrer à ajuda para poder fazer a configuração. E esta daqui, por exemplo, é uma das situações em que, em alguns casos, quase não utiliza. E eu vejo mais essa questão, eu vejo mais essa questão assim, em clientes, que cliente realmente vai precisar do recurso, mas como não usa bastante, ele vai fazer essa pergunta de alguma forma, e também algumas pessoas da revenda em si que perguntam para o suporte, porque não tem tanta usabilidade assim no dia a dia. Como que eu faço para poder enviar as opções dos arquivos fiscais para o contador quando necessário? E aí nós estamos falando só de XML, tá? Que às vezes o contador fala assim, eu não preciso do XML, eu preciso que você me envie um relatório das vendas que você fez. Eu não preciso do relatório, eu preciso que você só me mande, por exemplo, o PDF só. Não precisa nem ser XML nem relatório, eu quero só o PDF. Aí eu quero das notas de entrada, quero das notas de saída e eu quero fazer o processo. Uma informação muito importante quanto ao sistema para você que não conhece, mas para você que conhece, para você relembrar. O sistema tem a possibilidade de você fazer um convite ao contador para que o contador também passe a ter acesso e fazer o processo, tá? Quando você faz esse processo, quando o contador tem esse acesso, no caso, você consegue, o contador consegue de forma mais prática realizar a atividade e trazer maior facilidade quanto ao processo para a pessoa envolvida, tá? Mas o cliente também, ele pode sim fazer, porque o processo é bem simples, tá? Inclusive tive uma experiência com um cliente que ele me disse assim, eu precisava enviar o arquivo para o contador, mas eu chamei você aqui para você passar o treinamento porque eu acho que é uma coisa muito difícil, porque eu quase não faço. E a partir do momento que eu fiz com essa pessoa essa atividade, a pessoa olhou para mim e falou assim, moça, é só isso? Eu falei, é só isso. Nossa, moça, se eu soubesse que era só isso, eu tinha feito ainda na hora. Não que está sendo não que você não precisava vir aqui, você até me esclareceu outras dúvidas que eu poderia ter, mas é uma coisa tão simples que a gente não utiliza e por não utilizar sempre, por achar que a gente nunca vai usar, a gente acaba meio que tendo um receio quanto a este processo. E assim, a pessoa falando realmente acontece, porque quando a gente não tem tanto acesso quanto a uma informação, se a gente não corre atrás para poder fazer o processo, a gente vai pedir ajuda, mas a usabilidade em si acaba tornando o processo mais prático e mais fácil. Eu sempre menciono para cliente que um sistema em si, você nunca vai aprender 100% de um sistema, sempre vai existir algo que você vai aprender como novo,
Porque o sistema o sistema ele não é uma coisa que você o termina, ele sempre tem fases de adaptação. Porém, para você aprender um sistema é o mesmo que você aprender um idioma. Você precisa praticar sempre, senão você nunca vai ficar bom naquele idioma que você gostaria de ter. Só que para você ficar bom naquele idioma, você precisa praticar sempre, tá bom? E o mesmo vale para o sistema, tá? Para fazer o envio dos documentos para o contador em si, quando o contador precisar, você vai poder clicar em módulo vendas, vendas novamente. Aqui você vai fazer os cupons fiscais, que são as notas fiscais de consumidor eletrônico ou SAT, que você vai poder clicar aqui, ó, do lado direito, exportar dados. Aí você vai marcar aqui a opção, pode até enviar por e-mail, não precisa você fazer download no computador, não precisa. Você digita o e-mail do contador e aqui você define o que você quer enviar. Se o seu contador solicitar para você, eu quero somente a opção do XML, você vai marcar XML. Quero somente a opção da DANF, ou seja, do documento em formato PDF. Aí você vem aqui e marca apenas essa opção. Não, eu quero todos eles. Eu venho e marco ambos, tá? O tipo de documento aqui também vai permitir você escolher a alternativa. Olha, manda para mim apenas a opção do SAT. Só que na opção do SAT manda só o XML, tá vendo? Eu posso fazer combinações. Então eu escolho o tipo XML e quero só o SAT do XML, entendeu? Então eu posso fazer a combinação daquilo que o contador está solicitando. É claro que se o contador tiver acesso ao sistema, ele também vai poder fazer isso, tá? Como convite, é claro. Ele vai poder também fazer essa alternativa, tá bom? Certo, mas e os demais? Você pode enviar as transmitidas ou as canceladas. Às vezes o contador fala assim, manda para mim o XML do SAT, porém eu quero só cancelada da data tal, da data tal. Tá vendo? Eu posso fazer combinações. Então eu posso utilizar do recurso do filtro para que eu envie de forma assertiva a informação que a pessoa está me solicitando. Tá bom? E aí você revenda, você já sabe como passar para o seu cliente, caso o seu cliente tiver uma dúvida. E é você também, você vai conseguir ter essa informação, se caso você tiver alguma dúvida, não, pelo menos eu lembro que o Paulo falou, então eu vou acessar essa tela só para eu ver. Aí você acaba se familiarizando porque você acaba utilizando mais e mais o recurso, tá bom? Então você consegue. E uma outra informação importantíssima para você revenda, que eu falo por experiência própria, é que assim, quanto mais você ensina uma pessoa a respeito de uma ferramenta ou de qualquer coisa na vida, você aprende o dobro, você aprende mais. A partir do momento que eu estou gravando com vocês aqui, eu estou aprendendo muito mais do sistema do que eu já sei. E olha que eu não sei nada, hein? Então, eu estou aprendendo muito mais quanto à opção do sistema, tá bom? Então, é importante você, revenda, colocar isso também em mente, tá? Certo, Paulo, mas e se por um acaso, por exemplo, o contador me pedir um relatório? Ele não quer isso, ele quer um relatório. Você vai poder utilizar o sistema para você enviar. E aí depende muito da qual informação que o contador quer. Ele quer um relatório constando apenas a saída por CFOP. Olha aqui, aonde que eu vou achar esse relatório saída por CFOP, Paulo? Onde tem? Você vai clicar aqui, relatório fiscal, relatório de saída. No que você marcar relatório de saída, você vai poder emitir para ele o analítico, o sintético, o detalhado, e aí você vai marcar aqui a opção de qual CFOP ele quer. Não, Paulo, ele não quer uma CFOP apenas específica, ele quer todas. Aí você não filtra nada, só o período que você quer. E marca o download Excel PDF. Aí você pergunta para ele, mas você vai querer em PDF ou você vai querer em Excel? Não, eu vou querer em PDF. Faz o download em PDF e envia. Não, eu quero a opção em Excel. Vou fazer em Excel, vou mandar o Excel para ele. O que mais que eu consigo visualizar? A espécie, que isso aqui é importante. Certo, eu quero o total do CFOP, mas total de CFOP do quê? Só da opção da nota fiscal eletrônica ou só do cupom fiscal? Ou todos?
você vai poder escolher também. E outra coisa, o sistema vai poder também emitir esse relatório de vendas canceladas, tá? Você vai conseguir também fazer este processo. Ou do início do documento para o fim do documento também, que você pode colocar um filtro que permite você ter um parâmetro inicial e um parâmetro final, tá bom? Então você consegue gerar essa opção, tá? Entendi. E se caso, por exemplo, ele queira visualizar vendas dos meus produtos? Porque se eu mandar o XML para ele, o cupom fiscal, ele vai ter que abrir um por um. Caso ele queira visualizar os meus produtos, mas esses produtos eu fiz a venda dele e eu quero mandar para ele. Maravilha, você vai poder clicar aqui em relatório fiscal, você vai marcar relatório de produtos aqui. E aí de novo você vai trabalhar com filtro, tá? Então aqui no período você vai marcar o período que você quer, vamos supor esse ano, vamos imaginar. Aplicou, ele vai apresentar todos os filtros. Você vai clicar no sinal de mais e aí você vai escolher aqui o tipo da venda. Aí você vai marcar, eu quero só a venda feita por cupom fiscal, NFC ou SAT. Aí eu marco NFC, aplicar. Aí ele vai puxar todos os produtos feitos pela opção do NFC. Certo, mas e aí, como é que eu faço para imprimir? Aí você vai marcar aqui, ó, imprimir. Ele vai gerar para você a opção para você salvar em PDF para você imprimir. Aí você vai mandar para ele, ó, os produtos que eu vendi de forma fiscal no período tal, ou seja, que eu emiti o NFCE, tive esse custo, tive esse líquido e tive esse bruto. Aí você manda para ele. Ou você pode, gerar um Excel, tá? E você consegue também fazer por notas fiscais, que é a DANF no caso. No meu caso aqui eu não fiz nenhuma, mas você consegue tirar a opção desse relatório também, tá? Então você consegue fazer esses filtros dentro da opção dos relatórios para você enviar para o contador, tá bom? Então você consegue fazer isso dentro do sistema. Esses dias eu recebi uma pergunta me perguntando assim, Paulo, caso o cliente tenha feito o processo do estoque, você até chegou a comentar comigo, mas como que eu faço para emitir um relatório em que eu consiga visualizar o estoque do produto anterior com o novo que ele fez o processo da entrada? Tudo está na parte do relatório, pessoal. Se você clicar aqui, ó, relatório, estoque, você vai poder imprimir esse relatório estoque aqui. Além dele transmitir para você o relatório de custo, continuar, ele vai mostrar para você o estoque anterior, os valores correspondentes a ele, as entradas e o que você vai ter de novo. Então, ele vai apresentar essa informação para você no sistema, tá? Então, o sistema ele permite você ter essa atividade em si, tá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu tive mais uma pergunta aqui. São dúvidas, são coisas específicas? São coisas específicas e também são coisas gerais, tá? Que o pessoal pode perguntar. Por exemplo, aqui eu recebi uma, no caso, né? Eu preciso dos vídeos do procedimento de importação de DANF e todo o processo da entrada dessa nota. Muitas pessoas estou exagerando, mas algumas pessoas perguntam como realizar as entradas de estoque para dentro do sistema, tá? Inclusive temos vídeos no canal apresentando como fazer o processo e também temos no canal Descomplicando a Sugestão temos live falando sobre como realizar a importação de XML. Mas aqui no caso, para você fazer a entrada, você pode clicar aqui, ó, módulo vendas, notas, você vai poder fazer o NFE recebidas, que aí você vai importar a opção do XML, mas você também vai poder fazer a opção pelo manifesto. Através do manifesto, deixa eu ver se eu vou conseguir filtrar alguma coisa aqui.
Através do manifesto, você vai conseguir fazer o processo da confirmação da nota e realizar a importação dela, tá? Você vai poder confirmar a operação e também realizar a importação da nota para dentro do sistema. Ah, tá, mas e se eu não tenho nota? Eu fui lá e comprei e recebi só um pedido. Pedido simples, eu consigo fazer? Também, você pode fazer pelo pedido manual. Temos uma live explicando de como utilizar o pedido manual, de como fazer o manifesto, de como utilizar a importação do XML, tá? Então, ó, basta apenas eu clicar em novo e fazer os seus lançamentos e salvar a opção. Ele vai dar entrada no estoque, tá? Então, isso são perguntas em que eu já recebi, que chega no pessoal do suporte, quanto ao processo, tá? Isso por parte da revenda e também por parte do cliente final, tá bom? Tivemos uma outra pergunta aqui também, ó. Na verdade, pessoal, eu fiz a impressão de algumas perguntas aqui para eu trazer para vocês, que assim, nós consideramos uma das principais dúvidas sobre o sistema. E tivemos uma aqui, ó. Quais, por exemplo, onde que eu consigo identificar as opções das lojas homologadas no e-commerce, por exemplo, né? Onde que eu consigo identificar isso no sistema? Na verdade, se você clicar aqui, ó, configurações, parâmetros, integrações, marketplace. Deixa eu dar um enter aqui para espera ele carregar aqui. Aqui, ó, ele tem as alternativas dos marketplaces e dos e-commerces utilizados, tá? Então, são todas essas opções aqui que você vai poder conferir, tá? Aí tem aquelas que nós conhecemos, aquelas que são as principais, né? Por exemplo, a Amazon, por exemplo, Americanas também, tem a opção da Centauro, vamos baixar aqui, a Shopee, por exemplo, aqui temos aqui tem a opção da WooCommerce aqui, Tricommerce aqui também, Shopping Calçado, tá? A Riachuelo. Então são opções dentro do sistema que você pode identificar as lojas homologadas no e-commerce, tá? Ou no marketplace, tá bom? Tivemos outra pergunta aqui também. Como convidar o usuário para multiempresa ou matriz e filial, né? Para quem trabalha com o recurso matriz e filial, e tem uma outra pergunta muito importante também, para fazer o convite é simples. Você clica aqui em configurações, usuários, aí aqui em cima você vai utilizar o botãozinho convidar usuário. Aí você vai colocar o e-mail da pessoa em que essa pessoa vai ter o acesso à empresa que você está logada, tá? E aí ela vai poder ter o acesso igual a você está fazendo aqui, ó, entre matriz e filial, tá bom? Então, basta apenas você colocar a alternativa do convidar o usuário aqui, ó, coloca o e-mail, concordar com os termos e enviar a opção do convite, tá bom? Então, você pode fazer isso também dentro do sistema. Em se tratando de matriz e filial, vou até mudar aqui. Deixa eu clicar aqui. Vou colocar uma empresa minha que é matriz. Como que eu faço? Como que eu faço? E foi uma das perguntas aqui. Como que eu faço e aonde que eu vejo a movimentação quando eu trabalho com matriz e filial? Por exemplo, eu estou na matriz e eu quero visualizar as informações da filial. Você vai fazer o seguinte: você vai clicar aqui em relatório do lado esquerdo. Você vai marcar filiais aqui embaixo. E aí você vai observar todas as informações pertencentes à filial e vai haver uma comparação entre elas, o que você tem na matriz e o que você tem na filial. Por exemplo, se eu marcar aqui financeiro, vamos filtrar aqui este ano, eu consigo identificar que a minha filial está com esse resultado, ou seja, X a receber e X a pagar, e a matriz está com esse resultado, X a receber é X a pagar. Aqui do lado ele mostra um total das empresas para você em um pequeno gráfico
de colunas aqui. E aí também você consegue visualizar as informações quanto aos resultados em si, e você consegue fazer os filtros, tá? Visualizar hoje, ontem, últimos dias, últimos 30 dias, tá? Você consegue. E por data de emissão e por data de vencimento. Isso da parte do financeiro. Se você quiser visualizar saldo em banco e saldo em caixa, ao você clicar nele, ele também vai apresentar para você as informações. Ele vai somar a matriz e as filiais juntas e vai mostrar um saldo e vai mostrar separado para você quanto a um informativo dentro do sistema, tá? O fluxo de caixa ele apresenta também as informações para você ter uma comparação entre elas. Lembrando que se você tem uma matriz e várias filiais, ele vai mostrar todas elas aqui para você. E também apresenta as opções das vendas, tá? Quanto ao processo feito, tá bom? Ele vai mostrar os meus caixas em aberto. E aí você vai poder comparar. O caixa da matriz está aberto hoje, o da filial também está aberto hoje, o quanto que já entrou em valores, tá? Dentro desse orçamento. Observação importante também, apresenta o relatório de produtos para você visualizar, tá? Aí você pode trabalhar com os filtros, por exemplo, empresa, quero filtrar os itens apenas da filial ou apenas o item da matriz, caso eu tenha feito a movimentação, tá? Deixa eu marcar esse ano aqui só para eu mostrar. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Então, ó, esse ano na filial eu tenho esses itens vendidos e na matriz eu tenho estes itens vendidos. Então eu consigo visualizar e também valorização de estoque, tá? A valorização de estoque ela também tem uma comparação entre as duas opções das empresas. E aí você vai poder fazer este controle dentro do sistema. Ok? Para encerrarmos aqui, quanto às dúvidas, tivemos uma pergunta aqui importante também, quando eu trabalho com matriz e filial, como que eu faço para eu identificar a questão do estoque em si, das alternativas? No caso da identificação do estoque, você pode clicar, vamos voltar aqui, ó, relatórios, filiais, você vai poder verificar a própria valorização do estoque aqui, porém também tem aqui em cima filiais, estoque, no movimento entre empresas, você vai poder identificar, tá? Então, neste caso aqui, por exemplo, ó, vamos filtrar só um grupo aqui. Bola, por exemplo. Aqui eu tenho eu tenho o produto, eu tenho as empresas matriz e filial e para cada uma delas eu tenho as suas respectivas unidades. Mas Paulo, qual que é o depósito entre elas? O depósito é sempre um depósito único, padrão, tá? A não ser que você tenha dividido as opções por depósitos, que aí para você identificar você vai precisar fazer o filtro. Só que aí no caso você vai utilizar a movimentação de estoque aqui, ó, saldo por depósito, tá bom? Então, se você fez o processo, você vai identificar por depósito, movimento entre depósitos. Se você fez a opção de não ter depósito, ter um único depósito só nas filiais e para a matriz, aí você vai fazer por movimento entre empresas para você identificar. Ok? Bom, pessoal, estamos encerrando aqui a nossa live de hoje, a live do dia 22/8. Desejo a você uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Para você que vai trabalhar no final de semana, excelente final de semana de trabalho. E para você que vai descansar, um excelente final de semana de descanso. Faço o convite a você para você se inscrever no canal, caso você ainda não tenha se inscrito no canal, para você ativar as notificações, para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma informação. E faço o convite a você também para você estar conosco na próxima sexta-feira para mais compartilhar de informações a respeito do sistema. Excelente sexta-feira para você, até o próximo encontro.